Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nesse domingão ensolarado aqui no Rio de Janeiro, mas sem futebol, né? Não vai ter futebol hoje, saudade já daquela rodada cheia de Brasileirão, mas data FIFA, dia daqueles jogos atrasados. Então o Palmeiras ontem fez uma dessas partidas que estava aí atrasada em relação ao Flamengo, por exemplo. O Palmeiras ainda tem mais um jogo atrasado a fazer, mas será só na data FIFA de novembro, quando o Flamengo também fará o seu jogo atrasado. E o Palmeiras se impôs, goleou o Juventude, 4-1. Palmeiras emendando aí uma sequência fantástica de 8 vitórias seguidas jogando dentro do Allianz Parque e disparando na liderança, se descolando do Flamengo. Então agora não é nem segue o líder, né? É segue o vice, porque o líder tá disparando. O Palmeiras não coloca apenas 3 pontos à frente do Flamengo. A gente vinha falando sobre isso aqui no Dois Toques, né? Uma vitória do Palmeiras sobre o Juventude, ela coloca pelo menos uma rodada de diferença. Então o Palmeiras ele não pode ser ultrapassado pelo Flamengo, nem mesmo se perder um jogo e o Flamengo vencer um jogo. Então o Palmeiras vai ter sempre essa gordurinha, caso essa gordura não aumente, né? Porque o Palmeiras vem sendo letal jogando dentro do Allianz Parque e o Flamengo não vem sendo letal. O Palmeiras vem fazendo o dever de casa e o Flamengo vem tropeçando dentro de casa seguidamente. E agora tem clássico, né? O Flamengo não está bem nos clássicos. A grande verdade é essa. O Flamengo não tem ido bem nos clássicos. Perdeu pontos para Vasco e Botafogo, jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu 4 pontos. De 6 pontos, o Flamengo conquistou apenas 2 pontos. Contra o Botafogo, também empatou no Maracanã em 0-0, vai jogar agora no estádio Newton Santos. A grande verdade é, se o Flamengo perder esse confronto para o Botafogo, adeus Campeonato Brasileiro. É preciso ser bem realista, né? A sequência do Flamengo é uma sequência muito ingrata. Botafogo no Newton Santos, Palmeiras, o líder Palmeiras, até o confronto contra o Flamengo, Palmeiras será líder, independente do que aconteça, e depois tem o Racing no Maracanã. E pode ser que o Flamengo entre muito pressionado para esses confrontos, tanto contra o Palmeiras como também contra o Racing. Esse clássico contra o Botafogo, olha, ele é uma faca de 2 gumes. Primeiro porque o Palmeiras é muito favorito também no confronto da próxima rodada. O Palmeiras joga contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras é muito favorito contra o Red Bull Bragantino, jogando dentro de casa, no Allianz Parque. E aí, dependendo do que acontecer, o resultado contra o Flamengo no Maracanã, ele pode ser um resultado que diminui a diferença, ele pode ser um resultado que apenas vai fazer com que Palmeiras e Flamengo se igualem na pontuação, mas que vai manter o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O cenário é o seguinte: o Palmeiras venceu o Juventude por 4-1 numa partida extremamente protocolar. Jogador que não fazia gol fez gol, jogador que estava aí há muito tempo sem atuar em grande estilo, caso do Bruno Guimarães, fez gol, né? Então acho que o Palmeiras está mostrando uma faceta de que tudo dá certo. Tudo dá certo. Até para quem não vinha dando certo, a coisa está funcionando, né? Então, eu vejo um adversário mais confiante, eu vejo o Palmeiras como uma equipe mais preparada para essa reta final de Campeonato Brasileiro. E no caso do Flamengo, eu vejo um time que tem uma ideia de jogo muito interessante, mas que ainda não encontrou os personagens ideal para esse tipo de jogo do Felipe Luiz. Felipe Luiz me parece que realmente é um treinador que vem para ser um libertador dessa geração bem medíocre, né, de treinadores que a gente tem no Brasil. Ele, mas é treinador do Flamengo, o Flamengo tem 3 times, o Flamengo tem elenco e tal. Mas Tite não deu certo, Sampaoli não deu certo, tantos outros treinadores passaram pelo Flamengo e também não deram certo. E o Felipe Luiz já chegou dando certo. Então acho que ele passa nesse intervalo aí como estagiário até assumir essa função de treinador oficial do Flamengo. Ele tem passado bem. O Flamengo é semifinalista de Libertadores, o
O Flamengo está na briga pelo título brasileiro. Ano passado o Flamengo conquistou a Copa do Brasil. Então não dá para dizer que o trabalho do Felipe Luiz é ruim. Mas falta alguém ali no Flamengo que faça o que tem gente sobrando no Palmeiras. Vitor Roque e Flaco Lopes têm uma tendência ao gol. E o Flamengo é um time que, me parece, não tem essa tendência ao gol. O Flamengo não fez gol nos últimos jogos. A gente precisa lembrar isso, né? O Flamengo simplesmente não fez gol nos últimos 2 jogos. 0-0 contra o Cruzeiro e 1-0 para o Bahia. Não fez gol também na Libertadores, no 1-0 para o Estudiantes. Então, nos últimos jogos, o Flamengo ele tem sido incompetente e ineficiente. E se você pegar a artilharia do Palmeiras nos últimos jogos, o Palmeiras faz gol em todo jogo, só não fez no que perdeu para o Bahia por 1-0. Então, enquanto o Flamengo nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, tem apenas um jogo em que ele fez gol, que foi contra o Corinthians, o Palmeiras nos últimos jogos, apenas um jogo ele não fez gol, que é contra o Bahia. Então, olha a diferença do momento das duas equipes. Tá? Então, o Flamengo, sem o Pedro, eu ainda vejo um erro muito grande o Felipe Luiz não escalar o Pedro de titular. Ah, mas é folgado, é preguiçoso, é isso e aquilo. Eu não sei qual é a justificativa do Felipe Luiz, mas ele está vendo a temporada sair aí entre os dedos, escapar entre os dedos. O Flamengo estava muito consistente na liderança, muito consistente. Veio aquele 8-0 diante do Vitória, uma coisa assim fantástica, demonstrando que não tem como o Pedro ficar fora do time, é matador, é o cara de um toque só na bola. E o Felipe Luiz muda muito, né, ali no ataque. O Plata é bom jogador, mas não é matador. Luiz Araújo não é matador, Bruno Henrique não joga há 3 anos. Difícil ali para o Flamengo. Nesse momento, não vejo o Flamengo encostando e ultrapassando o Palmeiras nesse confronto direto. Então o Palmeiras tem uma situação confortável, colocou 3 pontos à frente, chega a 70% de chances de título. O Palmeiras está chegando aí a 70% e o Flamengo 20 e pouquinho. Então assim, a diferença tá muito grande. Porque não são apenas 3 pontos. São 3 pontos e 2 vitórias a mais. Então o Palmeiras contra o Bragantino é muito favorito e o Flamengo não é muito favorito contra o Botafogo. Ele é favorito, eu acho até o Flamengo favorito. Mas é um confronto em que eu apostaria certamente numa vitória do Botafogo e não apostaria numa vitória do Red Bull Bragantino. Porque é clássico. Clássico tudo pode acontecer. Repito, o Flamengo não venceu nenhum jogo do Vasco. E o Vasco é muito inferior ao Flamengo. Porque no clássico tem uma magia diferente. O Flamengo tem rateado. Então esses jogos agora do meio de semana serão decisivos para saber o quanto Palmeiras e Flamengo no Maracanã vai pesar para a briga pelo título. Eu fico por aqui e até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.